E o que a cirurgia bariátrica proporcionou ao diabetes é um melhor entendimento dessa doença diabetes. E na cirurgia bariátrica, quando você faz aquele desvio do intestino, você faz com que os alimentos cheguem mais rapidamente à parte final do intestino. E algumas pesquisas mostraram que esse alimento, chegando precocemente, liberava alguns hormônios, alguns peptídeos, que estimulavam o melhor funcionamento do pâncreas. Então melhorava a secreção de insulina e também conseguia diminuir a resistência periférica à insulina, um problema que acompanha os diabéticos. Esse paciente que é magro e faz por causa da diabetes, ele tem todo esse acompanhamento anterior e posterior também, que foi explicado com todos os profissionais? Veja, o paciente magro é um outro modelo de cirurgia. Esse paciente magro, ele não precisa fazer uma redução do estômago. Ele vai só fazer um desvio do intestino. Mas essa cirurgia, é muito importante saber, só pode ser feito em centros de pesquisas que estão autorizados a fazer isso e o paciente ele é informado de que essa cirurgia ainda está em caráter experimental. O doutor falou que diz a melhora para o diabético é de 70% a 80%, 90% até por cento. O que é essa melhora assim, para o paciente fisicamente mesmo? Perfeito. Primeiro nós precisamos lembrar que o diabetes é uma doença grave. Esse diabetes, com o passar dos anos, vai levar problemas de circulação a esse paciente, ele vai ter problemas na retina, ele vai ter déficit visual, ele vai ter problema nos rins, ele vai ter uma nefropatia diabética, até chegando a uma insuficiência renal, ele vai ter problema na circulação periférica e com isso muitas vezes ele vai ter isquemia periférica e precisar até de amputações nas extremidades. Então é uma doença realmente muito grave. Com essa melhora do diabetes, o que significa isso? Os níveis laboratoriais do açúcar no sangue, da glicemia do sangue e de um outro exame que a gente faz para ter uma ideia mais apurada, que é a hemoglobina glicosilada desse paciente, ele vai ficar dentro do normal. Com isso, este paciente, com esses níveis de exames laboratoriais normais, ele não vai ter essa evolução para essas doenças, para essas complicações do diabetes, quer seja complicação a nível de retina, a nível renal, a nível de insuficiência vascular periférica e complicações, às vezes, no nível cardiocirculatório, e com isso, esse paciente com essas complicações cardiocirculatórias, com maior chance de ter uma angina, um infarto e até um acidente vascular cerebral, um derrame. Ou seja, o maior benefício é prolongar a própria vida com muito mais saúde, muito mais qualidade, né? E evitando esse monte de problemas, de doenças que são tão graves quanto a diabetes, que são causadas por ela, né? Exatamente. Para ter uma ideia, o paciente obeso hipertenso, ele tem uma chance de ficar livre da hipertensão em torno de 70% dos casos. 30% pode continuar hipertenso, porque a hipertensão dele não era decorrente da obesidade, era hereditário. Aquele problema da apneia do sono, que para de respirar a hora que está roncando, praticamente 100% dos pacientes com apneia do sono melhoram com o emagrecimento após a cirurgia bariátrica. E no diabetes, de 70% a 90% melhoram no diabetes. Significa que muitas vezes ele diminui a necessidade das medicações, a quantidade de medicações e o número de medicações e de dose, e muitas vezes deixam de usar a medicação do diabetes que utilizavam antes. Então, a melhora do diabetes é realmente muito importante. Lembrando que esse paciente não pode ter um diabetes a longo prazo. Tem algumas pesquisas que mostram que se o diabetes tem mais de 10 anos de evolução, o resultado já não é tão bom, porque o pâncreas... Melhora, mas não tanto. Exato, porque já é um pâncreas que já está sofrido ao longo de tantos anos de doença. Doutora Edmar, antes de despedir, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês aí que estão acompanhando, que têm a vontade de fazer, procurar sempre um médico habilitado para isso, um médico que seja dessa especialidade, como é o caso do Dr. Edmar, que entende, sabe do que ele está fazendo realmente, não se aventurar porque ouviu dizer, buscar sempre um médico realmente renomado que saiba operar aquele tipo de problema que você tem. Doutora Edmar, muito obrigada por todas as suas informações. Espero que tenha ajudado o pessoal de casa a saber
gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem, uma dica até para quem quer e ainda tem, apesar de já ter esclarecido tudo, ainda quer vir e fazer uma consulta e saber um pouco mais sobre isso. Nós esperamos ter ajudado um pouco, esclarecendo um pouquinho mais a respeito dessa doença chamada obesidade, para que a pessoa entenda que é uma doença crônica, que ela não precisa ficar com aquele estigma de que é mal visto por ser obeso. Não, ele precisa enfrentar esse problema e buscar ajuda. E existem várias equipes que estão realmente preparados e motivados a ajudar esse tipo de paciente. E não tenha dúvida que, além da melhora da quantidade de vida, a melhora na qualidade de vida, a gente percebe que realmente a energia que esse paciente tem no pós-operatório, com uma mudança de vida, uma mudança de coisas que ele tinha deixado de fazer, ele volta a fazer. Realmente isso é que mais nos motiva a continuar cuidando dessa patologia, que é uma patologia muito grave, muito complexa. E que deve dar uma satisfação grande depois ver um paciente totalmente recuperado. Sim, sem dúvida nenhuma. Ok, muito obrigada, doutora Edmar. Infelizmente, nossas entrevistas chegaram ao fim e espero ter de novo o senhor no nosso programa para poder trazer um pouco mais aqui para o pessoal. Nós estamos à disposição.